Olá, mais uma vez, vamos continuar aqui com o nosso curso sobre escatologia, com foco específico na temática interna deste bloco da teologia, que é o céu. Então, introduzindo o assunto do céu, é o que vamos fazer aqui, a introdução a esse assunto. E para introduzir esse assunto, quero trazer aqui para você, meu ouvinte, o texto de João, capítulo 14, verso 1 a 3, no qual está escrito: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, a crença de que humanos vivem para sempre é uma coisa, para a gente começar aqui nossa conversa, é uma temática, uma questão que sempre existiu e tem moldado cada civilização no decorrer da história. Aborígenes australianos, por exemplo, eles retratam o céu como se fosse uma ilha distante, além do horizonte ocidental. Já os primeiros finlandeses pensavam que o céu era uma ilha ao leste distante. Mexicanos, peruanos e polinésios, por sua vez, acreditavam que eles partiam para o Sol ou Lua depois da morte. Já americanos nativos acreditavam que na vida após a morte os espíritos deles iriam caçar os espíritos de búfalos. Épico de Gilgamesh, um documento de escrita em forma de cone, escrita cuneiforme, por conta do seu formato, nesse tablete aí você consegue ver, essas coisinhas parecem uns buraquinhos, é a escrita da época do documento antigo. Esse épico de Gilgamesh, ou de Gilgamesh, ou Gilgamesh, dependendo do jeito que você quiser falar, é uma lenda babilônica antiga que se refere a um lugar de descanso dos heróis e aponta para uma árvore da vida. Nas pirâmides do Egito, indo para essa cultura egípcia, a gente também observa uma temática aí semelhante, onde os corpos embalsamados, por exemplo, eles ganhavam um mapa, ou seja, o mapa era colocado ali ao lado daqueles corpos embalsamados como guias para o mundo futuro. Já no meio romano, eles acreditavam, os romanos, que os justos compartilhariam de uma refeição a céu aberto nos Campos Elíseos, enquanto seus cavalos pastariam nas proximidades. Um livro, melhor dizendo, um filme que fala um pouco disso é o filme Gladiador. Em algumas cenas a gente consegue contemplar ali uma descrição dos Campos Elíseos. E Sêneca, o filósofo romano, ele afirma que o dia que tememos como nosso último é o dia do nascimento da nossa eternidade. E todas essas descrições aqui que eu trago, esses exemplos para vocês, dizem respeito a descrições de vida após a morte que, mesmo tendo suas diferenças, apresentam um testemunho unificado, a saber, algo que ocorre no coração humano no decorrer da história, que é a crença na vida após a morte. E Eclesiastes mostra isso, dizendo que a vida não é tudo, que Deus colocou a eternidade no coração do humano. Essa vida aqui agora não é tudo. Evidências antropológicas também sugerem que cada cultura tem um senso inato de algo além dessa vida, o senso de eternidade. E sabemos que isso, à luz de João Calvino e da própria Escritura, é algo dado por Deus, indicando que esse mundo não é tudo que existe. E quando a gente observa os cristãos da igreja primitiva, a gente observa o quê? Eles tinham sim uma preocupação quanto à questão da vida após a morte também, uma preocupação com o céu. Quando a gente observa catacumbas romanas, por exemplo, onde muitos cristãos, corpos de cristãos martirizados eram colocados, enterrados, em vários túmulos existiam inscrições, existem ainda, melhor dizendo, como as seguintes que eu selecionei e trago apenas três aqui. Em Cristo, Alexandre não está morto, mas vive. Aquele que vive com Deus, ele foi levado para o seu lar eterno. E Ulrich Simon, falando sobre essas questões das catacumbas, ele afirma que a gente encontra pinturas nas paredes das catacumbas que retratam o céu com belas paisagens, crianças brincando e pessoas festejando em banquetes. E Aristides, no século II, ali por volta de 125 depois de Cristo, um grego ele, né? Aristides escreveu a um amigo dele sobre o cristianismo, explicando por que essa nova religião tinha tanto sucesso, dizendo o seguinte: se deste mundo parte alguma pessoa justa dentre os cristãos, eles se regozijam e dão graças a Deus e acompanham o corpo dela com músicas e ações de graças, como se ela estivesse indo de um lugar para outro. Já no terceiro século depois de Cristo, o pai da igreja Cipriano disse o seguinte: saudemos o dia que atribui cada um de nós para o seu próprio lar, que nos arrebata, nos liberta das armadilhas do mundo, nos restaura ao paraíso e ao reino. Qualquer um que tenha estado em terras estrangeiras não se apressaria em retornar para sua própria pátria? Nós consideramos o paraíso como a nossa pátria. E aqui, então, a gente vai mostrar que essas perspectivas
E com elas estou dizendo que essas visões primitivas da igreja primitiva, cristãs, podem soar para muitas pessoas hoje como estranhas, mas são ensinamentos enraizados na Bíblia. Em Filipenses, o apóstolo Paulo afirma que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E em 2 Coríntios ele afirma que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E Jesus Cristo, o Messias, afirma aos seus discípulos, naquela ocasião em que ele esteve no seu ministério encarnacional, que na casa de meu Pai há muitas moradas e vou preparar-vos lugar. Note aqui que o Filho de Deus ele escolhe de maneira propositada termos físicos comuns, como casa, moradas e lugar. E tudo isso para descrever o lugar físico para o qual ele estava indo e preparando para o povo dele. A intenção de Cristo é oferecer aos seus discípulos algo tangível para eles olharem, um lugar real onde eles estarão com ele. E esse lugar não é um reino de espíritos etéreos desincorporados, um lugar fantasmagórico, porque humanos foram feitos de maneira apropriada para um reino físico, um lugar físico. Por natureza, um lugar é físico, e assim como humanos são físicos também. Então, isso não quer dizer que as pessoas não sejam espirituais. Estou dizendo que indivíduos são apropriados, especialmente designados para um lugar que Deus fez para eles, que é o planeta Terra, que haverá de ser renovado e vamos habitar nele aqui, os que são filhos de Deus. E Deus nunca desistiu do seu plano de seres humanos habitarem na Terra. E o clímax da história, então, será a criação de novos céus e nova terra, um universo ressuscitado, não só pessoas. É um universo ressuscitado com pessoas ressuscitadas vivendo com Cristo ressuscitado, eternamente. Uma vida de ressurreição, né? A vida inaugurada pela ressurreição e consumada. Então, no estado atual, os humanos eles têm, antes disso, um grande problema: a mortalidade. Se Cristo não voltar, é certo. Enquanto ele não voltar, as pessoas que estiverem aqui e forem morrendo, ou Cristo não voltar, elas vão morrer. É isso que eu quero dizer. Se Cristo não voltar por agora, todos vão morrer. E as pessoas não gostam muito de pensar nisso. Elas pensam no mundo agora do começo do século XXI, do século XXI em diante, que essas coisas são bobeiras ou coisas do tipo. Mas não, preste atenção aqui em quão isso é sério. 3 pessoas morrem a cada segundo. 180 pessoas estão morrendo a cada minuto no começo do século XXI, segundo estudos, e aproximadamente 11.000 pessoas morrendo a cada hora. E se a Bíblia então está certa quanto ao que acontece com as pessoas após a morte, significa que mais de 250.000 pessoas estão indo ou para o céu ou para o inferno aí, sendo lançadas para um ou outro lugar desta vida após a morte. Diante disso, Davi, no Salmo, ele afirma, nesse Salmo aí 39, o seguinte: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Ou seja, a vida é breve. Igual Tiago, irmão de Jesus Cristo, o Novo Testamento compara a vida humana como uma neblina. É como uma respiração saindo da boca e um dia frio se dissipando no ar. Isso é a brevidade da vida aqui e agora. E quem é sábio realmente de coração, e tem Jesus Cristo no coração, vai considerar o que espera no outro lado dessa vida que termina de maneira tão rápida. E Deus, de acordo com C.S. Lewis, ele usa o sofrimento como um megafone para um mundo ensurdecido, para nos desprender dessa vida, mostrar que isso aqui não é tudo. E que existe Deus, ele tem algo melhor para as nossas vidas. Mesmo que tenhamos perca de contato com entes queridos, pessoas próximas venham a partir, Deus ele pega esse sofrimento e utiliza essa temática da morte para nos desprender da vida e estarmos vigilantes e pensarmos de fato que há muita coisa em jogo. E alguns passam, por exemplo, conversando com pessoas diagnosticadas com doenças terminais. Quem teve essa experiência, por exemplo, trabalha em hospital, seja como médico, enfermeiro, concursado ou como um voluntário, percebe que existem pessoas e entes queridos de pessoas que estão no leito de morte e de repente elas começam a ter um interesse repentino como nunca tiveram, insaciável quanto à vida após a morte. E Randy Alcorn ele afirma que a maioria das pessoas vive despreparada para a morte, mas aqueles que são sábios vão a uma fonte confiável para investigarem o que está do outro lado. E se descobrem que as escolhas que fazem durante sua breve permanência nesse mundo serão importantes no mundo vindouro, elas vão querer ajustar essas escolhas adequadamente.
Então, antigos comerciantes, para ilustrar aqui eu trago o costume que eles tinham de escrever nos seus livros antigos de contabilidade, os comerciantes antigos, as palavras latinas memento mori, ou mori, memento mori. Lembre-se da morte. Isso é algo importante, lembrar-se da morte. Aqui temos duas posturas quanto à morte de indivíduos aí da história passada. Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, ele comissionou, por exemplo, um servo para estar na presença dele todos os dias e dizer: Filipe, você morrerá. Filipe, você morrerá. Já Luís, 14º da França, em contraste, decretou que a palavra morte nem sequer deveria ser pronunciada na sua presença. Diante disso, a gente observa que a maioria das pessoas parece mais com Luís do que com Filipe. Negam a morte, evitam pensar nela, a não ser quando ela é forçada sobre suas pessoas. E Hebreus, dentro dessa porção aí do versículo 4 a 15 do capítulo 2, eu separei apenas uma porção e fiquei para você estudar depois. Essa porção maior, onde é dito que as pessoas que venham a ter medo da morte, elas não precisam temer porque Jesus ele veio para livrá-las da morte, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O entendimento bíblico do céu, então, pode nos encorajar, como pessoas, por exemplo, sobrecarregadas ou desencorajadas, traumatizadas, que acabaram se tornando cínicas ou perderam a esperança, os sonhos, desejos e casamentos e carreiras foram, por exemplo, destroçados, a enxergarem a perspectiva e a vida de outra maneira. Se a gente olha para a vida após a morte, saber que há um lugar perfeito e sem dor, sem choro negativo no sentido pecaminoso, decorrente de coisas ruins. Até porque haverá um choro de alegria, sim. E aqui eu quero trazer uma história que corrobora com tudo isso que eu estou discutindo aqui de Florence Chadwick. Em 1952, essa jovem entrou nas águas do Oceano Pacífico, partindo da ilha de Santa Catalina, determinada a nadar até a costa da Califórnia. E ela já tinha sido, antes dessa ocasião, a primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha, que está lançado aí na região aí próxima, para vocês perceberem. Em ambos os sentidos ela atravessou. Mas naquela primeira ocasião que eu estava tratando ali, da Califórnia ali, daquela questão, o clima estava nebuloso, frio, ela mal podia ver os barcos que estavam acompanhando ela e ainda assim ela nadou por 15 horas. Quando ela pediu para ser tirada da água no decorrer do caminho, a mãe dela, em um barco que estava acompanhando ela, disse o seguinte: Você está próxima, minha filha. Você vai conseguir. E finalmente, por não ter aguentado, por não ter se esforçado talvez mais um pouco, conforme a gente vai ver aqui, exausta física e emocionalmente, então ela parou de nadar e foi tirada das águas. E já no barco, infelizmente ela descobriu que a costa já estava a menos da metade de 1 milha de distância. E no dia seguinte, em uma coletiva de imprensa, ela disse: Tudo que eu podia ver era um nevoeiro. Eu acho que se eu tivesse visto a costa, eu teria conseguido. Presta atenção nessas palavras, devem ser consideradas. Se eu tivesse visto a costa, eu teria conseguido. E eu vou aplicar isso aqui para nós como cristãos, filhos de Deus. O litoral é Jesus. E estar com Ele é no lugar que Ele prometeu a nós, onde viveremos com Ele para sempre. A costa para a qual nós devemos olhar é a nova terra, a terra ressuscitada, o novo universo. Se conseguimos olhar através desse nevoeiro e pensar no lar eterno da vida presente, nevoeiro presente com os olhos da mente, pensando no futuro, muito poderemos ser confortados e energizados. Então, se você está cansado, não sabe como continuar, é útil você se lembrar da nova terra. Lembre-se da nova terra. Isso dá nova visão, encorajamento e esperança para nós. Não importa quão difícil a vida esteja, se você e eu, como filhos de Deus, olharmos para a costa e buscarmos forças em Jesus, nós vamos conseguir perseverar. Então, para finalizar aqui, por recapitulação, trago as perguntas do que é básico para a gente saber aqui. São as respostas a essas perguntas dessa lição. O senso de que vamos viver para sempre em algum lugar tem moldado cada civilização na história. Evidências antropológicas sugerem que cada cultura tem um senso, nascem com um senso dado por Deus do Eterno, que este mundo não é tudo que existe. Você crê que essa afirmação é significante ou reveladora? Como? Leia o Salmo 39, verso 4 e 5. Como esses versos são importantes na medida em que consideramos o céu. Antigos comerciantes frequentemente escreviam as palavras "Lembre-se da morte" em grandes letras na primeira página de seus livros de contabilidade. Qual visão isso trazia ao dia a dia deles? Pensar na morte é muito ou pouco saudável? O que você aprendeu por fim da história de Florence Chadwick
a nadadora. Como essa história está relacionada ao céu? Concluo por aqui. Espero que essa lição tenha sido bastante útil para você e continuaremos tendo elas em próximas ocasiões. Até a próxima!